Você já parou para pensar que, embora nos digam para sermos gentis e priorizarmos as necessidades dos outros, ser excessivamente gentil pode, na verdade, ser perigoso? Vivemos em um mundo onde nem sempre recebemos o que damos, e é repleto de pessoas generosas que, ao dar demais, se veem financeira e emocionalmente esgotadas. Hoje, vou compartilhar 8 aspectos negativos que podem surgir ao ser excessivamente legal. Número 1. Excesso de expectativas não atendidas. Quando falamos sobre o excesso de expectativas não atendidas ou no contexto da bondade, estamos nos referindo à situação em que alguém age de maneira generosa e espera reciprocidade ou reconhecimento, mas essas expectativas não são realizadas. No contexto do estoicismo, isso pode levar a uma série de desafios emocionais e filosóficos. Aqui estão mais detalhes sobre essa ideia. Dependência de recompensas externas. Se alguém age bem com a expectativa de receber algo em troca, seja reconhecimento, gratidão ou favores futuros, isso pode levar a uma dependência emocional das recompensas externas. O estoicismo ensina que a verdadeira virtude reside na ação virtuosa em si, não nas recompensas que podem surgir. Desilusão e descontentamento. O estoicismo preconiza o desapego emocional em relação aos resultados externos, enfatizando que não temos controle total sobre as ações dos outros ou sobre os eventos que ocorrem. Se alguém espera demais em termos de reconhecimento ou reciprocidade, pode enfrentar desilusão e descontentamento quando essas expectativas não são atendidas. Perda do propósito inicial. A bondade genuína deve ser realizada por seu próprio valor intrínseco, não como meio para alcançar objetivos pessoais. Se as boas ações são motivadas principalmente por recompensas externas, pode-se perder de vista o propósito inicial de agir virtuosamente. Ressentimento e amargura. Quando as expectativas não são atendidas, a pessoa pode sentir-se injustiçada, levando a emoções de ressentimento e amargura. O estoicismo incentiva a aceitação das circunstâncias que não podemos controlar e a busca da virtude independentemente das recompensas externas. Distração da busca pela sabedoria. No estoicismo, a busca pela sabedoria e a melhoria contínua são fundamentais. Se a preocupação com recompensas externas se torna dominante, pode desviar a atenção do desenvolvimento pessoal e do cultivo da virtude. Vulnerabilidade à manipulação. A expectativa excessiva de recompensas externas pode tornar alguém vulnerável à manipulação por parte de outros. Pessoas mal intencionadas podem explorar essa expectativa para obter favores sem verdadeira reciprocidade. Em resumo, o estoicismo destaca a importância de agir com virtude sem apegos excessivos aos resultados externos. A bondade deve ser praticada pelo seu próprio mérito, não como um meio para alcançar benefícios pessoais específicos. Número 2. Negligência do autocuidado. A negligência do autocuidado refere-se à tendência de algumas pessoas serem excessivamente benevolentes, dedicando-se intensamente aos outros, mas ao fazer isso, negligenciam sua própria saúde e bem-estar. No contexto do estoicismo, que enfatiza a importância da moderação e do equilíbrio, essa negligência pode apresentar desafios. Aqui estão mais detalhes sobre como isso pode se manifestar. Exaustão física e mental. Ao priorizar constantemente as necessidades dos outros em detrimento das próprias, uma pessoa pode experimentar fadiga física e mental. O estoicismo incentiva a autoconsciência e a busca por um equilíbrio saudável entre a assistência aos outros e o autocuidado. Comprometimento da resiliência. A negligência do autocuidado pode minar a resiliência emocional e a capacidade de lidar com desafios. O estoicismo destaca a importância de fortalecer a própria mente para enfrentar adversidades com serenidade e firmeza. Perda de identidade pessoal. Ao focar exclusivamente nas necessidades dos outros, uma pessoa pode perder a noção de sua própria identidade e propósito. O estoicismo encoraja a autenticidade e a compreensão de si mesmo como parte fundamental do caminho para a sabedoria. Impacto na saúde física. A negligência do autocuidado pode ter consequências diretas na saúde física. O estoicismo reconhece o corpo como parte integrante da existência humana, e negligenciá-lo pode comprometer a capacidade de realizar ações virtuosas. Dificuldade em estabelecer limites. Pessoas que negligenciam o autocuidado podem ter dificuldade em estabelecer limites saudáveis. O estoicismo enfatiza a importância de dizer ou não quando necessário para preservar a própria integridade. Ciclo de autossacrifício nocivo. O estoicismo reconhece a virtude na ajuda aos outros, mas não à custa da própria destruição.
A negligência do autocuidado pode levar a um ciclo autodestrutivo de autossacrifício que é incompatível com os princípios estoicos. Falta de equilíbrio nas relações. Negligenciar o autocuidado pode criar desequilíbrios nas relações interpessoais. O estoicismo preconiza relacionamentos baseados na justiça e na reciprocidade, o que requer consideração equilibrada para as necessidades de todas as partes envolvidas. Redução da eficiência nas ações virtuosas. A falta de autocuidado pode diminuir a eficiência das ações virtuosas, pois uma pessoa exausta e sobrecarregada pode não estar em sua melhor forma para ajudar os outros de maneira significativa. Em suma, o estoicismo destaca a importância do autocuidado como um componente essencial para alcançar a virtude e a sabedoria. Agir com benevolência não deve significar sacrificar constantemente o próprio bem-estar. Em vez disso, busca-se um equilíbrio que permita contribuir positivamente para o mundo enquanto se mantém a saúde física e mental. Número 3. Dificuldade em dizer ou não. A dificuldade em dizer não é um desafio comum para muitas pessoas, especialmente aquelas que têm uma inclinação natural para a bondade e a ajuda aos outros. No contexto do estoicismo, que valoriza a capacidade de tomar decisões racionais e éticas, a dificuldade em dizer ou não pode apresentar alguns obstáculos. Aqui estão mais detalhes sobre essa questão. Perda de controle sobre o próprio tempo. A dificuldade em dizer ou não pode levar a uma distribuição desigual do tempo e dos recursos pessoais. O estoicismo destaca a importância de exercer controle consciente sobre a própria vida, incluindo a gestão eficaz do tempo. Comprometimento da integridade pessoal. Dizer sim ou quando se deveria dizer ou não pode levar a comprometimento da própria integridade e dos princípios éticos. O estoicismo valoriza a coerência entre as ações e os valores pessoais. Acúmulo de ressentimento. A dificuldade em estabelecer limites pode levar ao acúmulo de ressentimento, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo. O estoicismo enfatiza a importância de lidar com emoções de maneira saudável e construtiva. Destruição do equilíbrio pessoal. O estoicismo promove o equilíbrio como um princípio fundamental. A incapacidade de dizer ou não pode resultar em desequilíbrio nas áreas da vida, levando a excesso de trabalho, esgotamento e prejuízos à saúde mental. Redução da eficácia nas ações virtuosas. A sobrecarga de compromissos devido à dificuldade em dizer ou não pode reduzir a eficácia das ações virtuosas. O estoicismo destaca a importância de agir de maneira eficiente e com propósito. Perda da autonomia pessoal. Dizer ou sim constantemente, mesmo quando se deseja dizer ou não, pode levar à perda da autonomia pessoal. O estoicismo preconiza a importância de tomar decisões conscientes e alinhadas com a própria vontade. Prejuízo nas relações interpessoais. A dificuldade em dizer ou não pode impactar negativamente as relações interpessoais, levando a expectativas irreais e desequilíbrios nas interações. O estoicismo promove relações baseadas na justiça e na reciprocidade. Falta de foco nas prioridades essenciais. Ao aceitar constantemente solicitações e compromissos, mesmo quando não estão alinhados com as prioridades pessoais, pode-se perder o foco nas metas e valores essenciais. O estoicismo destaca a importância de concentrar-se no que é verdadeiramente significativo. Em resumo, o estoicismo encoraja a habilidade de dizer ou não quando necessário para manter a integridade pessoal, a eficácia nas ações virtuosas e o equilíbrio na vida. É uma prática que visa fortalecer a capacidade de fazer escolhas conscientes e alinhadas com os princípios éticos. Número 4. Vulnerabilidade às opiniões dos outros. A vulnerabilidade às opiniões dos outros refere-se à tendência de uma pessoa ser excessivamente influenciada ou afetada pelas opiniões e julgamentos alheios. No contexto do estoicismo, que destaca a importância da autossuficiência emocional e da busca pela virtude independente da aprovação externa, a vulnerabilidade às opiniões dos outros pode apresentar desafios. Vamos explorar mais detalhes sobre essa questão. Dependência da aprovação externa. Se alguém é excessivamente vulnerável às opiniões dos outros, pode se tornar dependente da aprovação externa para validar sua autoestima. O estoicismo destaca a necessidade de encontrar a verdadeira fonte de autoestima dentro de si mesmo, por meio da virtude e da conformidade com princípios éticos. Ansiedade social. A constante preocupação com o que os outros pensam pode levar à ansiedade social. O estoicismo propõe a prática da indiferença emocional diante de eventos externos, encorajando a focar nas ações e valores pessoais independentemente da opinião dos outros.
Falta de autenticidade. Ser excessivamente vulnerável às opiniões alheias pode resultar em falta de autenticidade, pois uma pessoa pode se moldar para atender às expectativas externas. O estoicismo valoriza a integridade e a autenticidade como aspectos fundamentais do caminho para a sabedoria. Flutuação emocional. A vulnerabilidade às opiniões dos outros pode levar a flutuações emocionais significativas, já que a pessoa pode se sentir elevada pela aprovação ou profundamente abalada pela crítica. O estoicismo promove a estabilidade emocional através do desenvolvimento de uma mente equânime. Desvio dos princípios éticos. Se a busca pela aprovação externa prevalecer sobre os princípios éticos, uma pessoa pode se afastar do caminho da virtude. O estoicismo destaca a importância de agir em conformidade com a razão e a moralidade, independentemente das opiniões externas. Limitação das escolhas pessoais. A constante preocupação com o que os outros pensam pode limitar as escolhas pessoais, impedindo a expressão genuína de individualidade. O estoicismo incentiva a liberdade interior, permitindo que a pessoa faça escolhas alinhadas com seus princípios éticos. Busca por validade externa. Pessoas vulneráveis às opiniões dos outros podem buscar constantemente validação externa para se sentirem valorizadas. O estoicismo sugere encontrar a validade internamente, por meio da prática da virtude e do autoexame crítico. Influência negativa nas relações interpessoais. A vulnerabilidade às opiniões dos outros pode afetar negativamente as relações interpessoais, especialmente se a pessoa se molda constantemente para agradar aos outros, em detrimento de relações autênticas e baseadas na reciprocidade. Em resumo, o estoicismo propõe a independência emocional e a autossuficiência como fundamentais para o desenvolvimento pessoal. Reduzir a vulnerabilidade às opiniões dos outros é visto como um passo importante para cultivar uma mente resiliente e virtuosa. Número 5. Falta de assertividade. A falta de assertividade refere-se à dificuldade em expressar opiniões, desejos e limites de maneira clara e direta. No contexto do estoicismo, que valoriza a virtude, a razão e a autenticidade, a falta de assertividade pode ser vista como um desafio para agir de acordo com esses princípios. Aqui estão mais detalhes sobre como a falta de assertividade pode se manifestar. Supressão de necessidades pessoais. Pessoas não assertivas tendem a colocar as necessidades dos outros acima das suas, muitas vezes suprimindo suas próprias necessidades e desejos. No estoicismo, há uma ênfase na importância de reconhecer e respeitar as próprias necessidades. Dificuldade em estabelecer limites. A falta de assertividade pode levar a uma dificuldade em estabelecer limites saudáveis nas relações interpessoais. O estoicismo destaca a importância de agir com justiça, o que inclui a capacidade de definir limites quando necessário. Acúmulo de ressentimento. A falta de assertividade muitas vezes resulta em um acúmulo de sentimentos reprimidos e, eventualmente, pode levar ao ressentimento. No estoicismo, buscar a sabedoria envolve lidar com emoções de maneira construtiva e assertiva. Prejuízo nas relações interpessoais. A falta de assertividade pode levar a desequilíbrios nas relações, com uma pessoa frequentemente cedendo aos desejos e expectativas dos outros. O estoicismo promove relações baseadas na justiça e na reciprocidade. Falta de autenticidade. A pessoa não assertiva pode se sentir desconfortável em expressar suas próprias opiniões, resultando em uma falta de autenticidade. O estoicismo valoriza a honestidade consigo mesmo e com os outros como uma virtude fundamental. Perda de oportunidades de crescimento pessoal. A falta de assertividade pode levar a evitar desafios e oportunidades de crescimento pessoal, já que a pessoa pode se sentir incapaz de expressar suas vontades ou enfrentar situações desconfortáveis. O estoicismo incentiva a enfrentar desafios com coragem. Impacto na autoestima. A falta de assertividade pode ter um impacto negativo na autoestima, pois a pessoa pode se sentir incapaz de defender seus próprios interesses. No estoicismo, a autoestima é vista como derivada da virtude e da busca constante pela excelência moral. Desconexão com os princípios éticos. A falta de assertividade pode levar a agir em desacordo com os princípios éticos pessoais, especialmente quando a pessoa se sente pressionada a conformar-se aos desejos dos outros. O estoicismo incentiva a ação alinhada com a razão e a moralidade. Em resumo, no contexto do estoicismo, a falta de assertividade pode representar um desafio para o desenvolvimento da virtude e da sabedoria.
A prática da assertividade é vista como uma maneira de agir de acordo com a razão, manter a integridade pessoal e cultivar relacionamentos baseados na justiça e na reciprocidade. Número 6. Culpa excessiva. A culpa excessiva refere-se à propensão de uma pessoa em sentir um peso emocional desproporcional em relação a ações passadas percebidas como erradas. No contexto do estoicismo, que enfatiza a importância de aceitar o que não pode ser mudado e focar nas ações virtuosas no presente, a culpa excessiva pode ser considerada um obstáculo ao desenvolvimento pessoal. Vamos explorar mais detalhes sobre como esse padrão emocional pode se manifestar. Foco no passado. Sentir culpa excessiva muitas vezes leva a um foco desproporcional no passado. O estoicismo, por outro lado, destaca a ideia de viver no presente e de aceitar o passado como algo que não pode ser alterado. Dificuldade em perdoar a si mesmo. Pessoas que experimentam culpa excessiva muitas vezes têm dificuldade em perdoar a si mesmas por erros passados. O estoicismo ensina a importância do autoexame crítico, mas também da capacidade de aprender e seguir em frente. Prejudica a autoestima. A culpa excessiva pode minar a autoestima, fazendo com que uma pessoa se veja de maneira negativa devido a erros passados. No estoicismo, a autoestima é vista como derivada da virtude e da busca constante pela excelência moral. Incapacidade de lidar com erros. Em vez de ver os erros como oportunidades de aprendizado, a culpa excessiva pode levar a uma incapacidade de lidar construtivamente com os próprios erros. O estoicismo encoraja a ver os desafios como oportunidades para crescer e melhorar. Comprometimento com a autoaceitação. O estoicismo destaca a importância da autoaceitação, mesmo diante de falhas. A culpa excessiva muitas vezes está relacionada a uma resistência em aceitar plenamente a si mesmo, com todas as imperfeições. Impacto nas relações interpessoais. A culpa excessiva pode afetar as relações interpessoais, pois a pessoa pode se retrair devido ao medo de repetir erros passados. O estoicismo promove relações baseadas na virtude e na justiça, o que inclui a capacidade de perdoar e seguir em frente. Distração do presente. Ao ficar preso em sentimentos de culpa, pode-se perder a oportunidade de agir virtuosamente no presente. O estoicismo enfatiza a importância de concentrar-se nas ações que estão sob nosso controle no momento presente. Negligência das ações virtuosas futuras. A culpa excessiva pode desviar a atenção das ações virtuosas que podem ser realizadas no futuro. O estoicismo encoraja a aprender com o passado, mas também a concentrar esforços na melhoria contínua e na prática da virtude no presente e no futuro. Em resumo, o estoicismo propõe uma abordagem equilibrada em relação ao passado, enfatizando a aceitação do que não pode ser mudado e a focalização nas ações virtuosas no presente. Lidar construtivamente com erros passados é parte integrante do caminho para a sabedoria, em vez de se perder na culpa excessiva. Número 7. Exploração por outros. A exploração por outros refere-se à possibilidade de pessoas mal-intencionadas tirarem vantagem da bondade excessiva de alguém. No contexto do estoicismo, que valoriza a virtude, a justiça e a sabedoria, a exploração por outros pode ser considerada um desafio ético. Vamos aprofundar mais detalhes sobre como isso pode ocorrer. Falsa reciprocidade. Pessoas exploradoras podem simular gratidão e reciprocidade, induzindo alguém excessivamente bondoso a continuar oferecendo ajuda sem receber benefícios equivalentes. O estoicismo destaca a importância da justiça nas relações, buscando a reciprocidade e evitando a exploração. Aproveitamento da empatia excessiva. Indivíduos exploradores podem se aproveitar da empatia excessiva, manipulando emoções para obter favores sem considerar as necessidades e limites da pessoa benevolente. O estoicismo incentiva a cultivar a empatia, mas de forma equilibrada e com discernimento. Desconhecimento das intenções reais. Pessoas excessivamente bondosas podem ser mais suscetíveis a não perceber as intenções manipuladoras de outros. O estoicismo destaca a importância da sabedoria, incentivando a análise crítica das situações e a compreensão das verdadeiras intenções. Comprometimento da autonomia pessoal. A exploração por outros pode levar à perda de autonomia pessoal, com a pessoa benevolente agindo constantemente em função dos interesses alheios sem considerar os próprios valores e objetivos. O estoicismo enfatiza a importância da autossuficiência e do autodomínio. Dificuldade em dizer ou não. Se a pessoa excessivamente bondosa tem dificuldade em dizer ou não, ela pode se tornar um alvo fácil para aqueles que procuram explorar.
O estoicismo destaca a importância de estabelecer limites saudáveis e dizer ou não quando necessário. Prejuízo na eficiência das ações virtuosas. A exploração por outros pode prejudicar a eficácia das ações virtuosas, uma vez que a pessoa benevolente pode estar sendo manipulada para realizar ações que não contribuem para o bem maior. O estoicismo encoraja a agir virtuosamente, mas com sabedoria e discernimento. Desvio dos princípios éticos. Ao permitir a exploração, a pessoa excessivamente bondosa pode se desviar dos princípios éticos do estoicismo, que incluem a justiça, a coragem e a sabedoria. O estoicismo enfatiza a necessidade de agir em conformidade com esses princípios, mesmo em face de desafios. Desconfiança e desilusão. A exploração por outros pode levar a sentimentos de desconfiança e desilusão na pessoa benevolente. O estoicismo propõe a aceitação das circunstâncias que não podem ser controladas, mas também a prudência e a cautela nas relações interpessoais. Em resumo, o estoicismo sugere que, ao praticar a bondade, é crucial manter a virtude e o discernimento. Isso inclui a capacidade de reconhecer possíveis explorações por outros e agir com justiça e sabedoria para preservar a integridade pessoal e contribuir para o bem comum. Número 8. Perda de foco nos princípios éticos. A perda de foco nos princípios éticos refere-se à possibilidade de uma pessoa, ao ser excessivamente benevolente, se desviar dos princípios éticos fundamentais que orientam suas ações. No contexto do estoicismo, que enfatiza a importância da virtude, da razão e da conformidade com princípios éticos, essa perda de foco pode apresentar desafios éticos. Aqui estão mais detalhes sobre como isso pode ocorrer. Priorização de recompensas externas. Se uma pessoa prioriza recompensas externas, como a aprovação social, em detrimento dos princípios éticos, ela pode se desviar do caminho da virtude. O estoicismo destaca a importância de agir corretamente independentemente das recompensas externas. Adaptação aos valores de outros. Uma pessoa excessivamente benevolente pode ser propensa a se adaptar aos valores e expectativas dos outros, em detrimento de seus próprios princípios éticos. O estoicismo enfatiza a importância de manter a coerência com os próprios valores, mesmo diante das influências externas. Supressão de opiniões e convicções pessoais. A preocupação excessiva em agradar aos outros pode levar à supressão das opiniões e convicções pessoais. O estoicismo encoraja a expressão honesta das próprias ideias, desde que esteja alinhada com a virtude e a razão. Falta de discernimento. A perda de foco nos princípios éticos pode resultar em uma falta de discernimento ao tomar decisões, especialmente quando se trata de escolher entre agradar aos outros e agir de acordo com a virtude. O estoicismo destaca a importância do discernimento para orientar as ações de maneira ética. Comprometimento com ações contrárias à virtude. Ao ser excessivamente benevolente, uma pessoa pode se encontrar comprometida com ações que contradizem os princípios éticos, como agir de maneira desonesta para agradar aos outros. O estoicismo promove a busca da virtude como a meta principal da vida. Influência negativa nas relações interpessoais. A perda de foco nos princípios éticos pode prejudicar as relações interpessoais, especialmente se as ações são guiadas mais pela necessidade de agradar do que pela busca da virtude mútua. O estoicismo incentiva relacionamentos baseados na justiça e na reciprocidade. Desconexão com a razão e a moralidade. Ao se afastar dos princípios éticos, a pessoa pode perder a conexão com a razão e a moralidade, fundamentais no estoicismo. O estoicismo destaca a importância de agir em conformidade com a razão e em busca constante da excelência moral. Perda do propósito maior. A perda de foco nos princípios éticos pode resultar em uma falta de clareza sobre o propósito maior da vida. O estoicismo incentiva a identificação e a busca dos propósitos mais elevados, alinhados com a virtude. Em resumo, no contexto do estoicismo, a prática da benevolência deve estar alinhada com os princípios éticos fundamentais. Manter o foco na virtude, na razão e na busca constante da excelência moral são aspectos cruciais para uma vida ética e significativa. Lembrando que essas são perspectivas imaginárias e que o estoicismo, na realidade, promove a bondade e a virtude como parte essencial do desenvolvimento pessoal. Se este conteúdo foi útil, considere compartilhá-lo para que mais pessoas possam descobrir as nuances da sabedoria estoica e aplicá-la em suas vidas. Inscreva-se para mais insights diários e crescimento pessoal.
Juntos, podemos criar uma comunidade comprometida com a autenticidade e o equilíbrio.